Desde 1967, nenhum time da NBA ganhou mais de 70 jogos. Só depois de 28 anos que a NBA implementou a temporada com 82 jogos, que um time conseguiu quebrar esse recorde. Esse time não só tinha os melhores jogadores da história, como foi o melhor time da história por 20 anos. Mas eles ainda são o único time da história que ganharam mais de 70 jogos e foram campeões. E tudo isso só aconteceu com o retorno de Michael Black Jesus Itself Jordan às quadras. Em 1995, Jordan anunciou seu retorno às quadras depois da sua pausa no beisebol, ou suspensão secreta, chame como quiser. Voltando a jogar ainda na temporada 1994-95, já que a temporada 1995-96 começou em novembro. E o Jordan anunciou seu retorno em março, jogando os últimos 17 jogos naquela temporada pelo Bulls. Foi nessa época que ele usou o número 45 e foi eliminado dos playoffs pelo Orlando Magic do Shaquille O'Neal, levando essa eliminação para o pessoal, voltando a ser o Jordan do número 23 na temporada 1995-96. Na pré-temporada, o Bulls já trouxe uma das peças principais para os próximos 3 títulos que eles iriam ganhar nos próximos anos, o Dennis Rodman, fazendo o elenco do Bulls ser formado pelo Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman e Luke Long, revezando com jogadores como Steve Kerr e Tony Kukoc. Era um elenco de assustar qualquer time. E quando novembro chegou, não só o Chicago Bulls já estava mais forte que o ano anterior, como o Jordan já estava pronto para recuperar todo o tempo perdido que ele gastou no beisebol. Logo no primeiro jogo, o Jordan mostrou para toda a NBA que ele não estava de xereca, marcando 42 pontos na vitória contra o Charlotte Hornets. E nesse mesmo mês de novembro, eles jogaram 14 jogos. E desses 14 primeiros jogos, o Jordan já liderou a pontuação em 11 deles, fazendo menos de 30 pontos somente contra o Orlando Magic e o falecido Supersonics, que foram as 2 derrotas que o Bulls teve nesse mês, e contra o Cleveland Cavaliers e o Grizzlies. Nas assistências e rebotes variava bastante, mas no geral o Rodman e o Pippen dividiram a liderança nos rebotes, e o Jordan e o Pippen revezavam a liderança nas assistências, provavelmente o Pippen fazendo assistência para o Jordan e o Jordan fazendo assistência para o Pippen. Eles abriram a temporada ganhando os 5 primeiros jogos seguidos, e com a ajuda da tecnologia, a chance de um time qualquer ganhar os 5 primeiros jogos da temporada seguidos é menos de 17%. E deles ganharem os 12 dos 14 primeiros jogos, que foi a campanha deles nesse mês de novembro, é menos de 12%. Aqui já dá pra ver que o pessoal tava diferenciado esse ano. Em dezembro a parada já ficou doida. Dos 14 jogos, eles só perderam um, aliás, só dando um aviso aqui pra eu não repetir isso toda hora ao longo do vídeo, eles jogaram 14 jogos todos os meses até o mês de abril, que somando tudo dá os 82 jogos de uma temporada. E nesse mês aqui, o Black Jesus Itself falou: deixa com o pai. Abrindo um mês com duplo-duplo de 37 pontos e 11 rebotes na primeira vitória de dezembro, 2 rebotes atrás do Pippen, que liderou essa estatística com 13, além de outra performance de 45 pontos 3 jogos depois desse dia. Mas tem uma coisa que eu quero que vocês reparem, que é nessa tabela aqui. Essa tabela aqui é do Wikipedia, você consegue encontrar ela procurando o Wikipedia do time do Bulls de 95-96. Dos 14 jogos desse mês, se você olhar a coluna de rebotes, o Rodman pegou 21 em 3 jogos diferentes, quase batendo na trave para fazer 4, considerando o jogo que ele fez 20 rebotes ao invés de 21. Eu não consigo explicar de uma forma física como é inumano chegar perto de pegar 20 rebotes, principalmente 4 vezes no mesmo mês em um time que já tem o Scottie Pippen. Essa é uma das poucas coisas que você não pode controlar no basquete. Você vai arremessar a bola, ela pode voltar no seu peito, ela pode ir para fora, ela pode ir na mão do cara do outro time, e mesmo assim ele conseguiu pegar 21 rebotes 3 vezes no mesmo mês. Se você considerar que pelo menos metade desses rebotes do Rodman viraram pontos, 10 rebotes viraram facilmente 20 pontos pro time sem o Rodman precisar atacar a cesta, com o Rodman simplesmente pegando a bola e passando pro Jordan ou dando tapinha safado que ele sabia fazer muito bem. É nesses detalhes e nessa força defensiva que o Rodman trouxe pro Bulls que fizeram eles dominar por mais 3 anos a NBA. Em janeiro foi o único mês que o Bulls venceu todos os 14 jogos, vencendo tanto os 7 jogos em casa como os 7 na estrada, e desde a união da NBA com a BAA, que era a concorrente da NBA nos anos 70, se você se interessar em saber o que era a BAA, eu já fiz um vídeo sobre isso, você pode clicar no izinho aqui e conferir depois. Algumas lendas da NBA surgiram na BAA, inclusive. Só 18 times venceram todos os jogos em um único mês, sendo esse time do Bulls o 10º na história a conseguir jogar o mês inteiro sem perder e o 6º nessa lista que virou campeão. O último time que ganhou todos os jogos em um único mês foi o Phoenix Suns em 2021, no mesmo ano que eu vi eles perderem 4 jogos seguidos nas finais.
Eu tenho problemas psicológicos severos com esse time. Esse também foi o melhor mês do Jordan, com uma campanha com 2 jogos com mais de 40 pontos, com um desses jogos faltando uma cesta para fazer 50, e 9 jogos com mais de 30 pontos, com 2 deles também faltando uma cesta para fazer 40. Eles só não conseguiram repetir esse desempenho no mês de fevereiro, já que foi o mês que eles mais perderam jogos nessa temporada, sendo 3 derrotas no total. Sendo essas 3 derrotas para o Nuggets, para o Miami Heat e para o gigantesco de Arizona Phoenix Suns, que ainda tinha o Charles Barkley. Em março eles ganharam 12 jogos e só perderam 2, igual foi no mês de novembro, e em abril foi o único mês que eles jogaram 12 jogos ao invés de 14, ganhando 10 jogos e perdendo 2. Porém, esse mês de abril tem um detalhe especial. Uma coisa que eu não contei pra vocês até agora, enquanto eu falava de cada mês, todos os meses o Chicago Bulls não perdeu nenhum jogo em casa. Eles passaram desde novembro até março invictos jogando em casa, o que dá um total de 36 vitórias seguidas dos 41 jogos totais que acontecem em casa. Se eles ganhassem os últimos 5 jogos, eles teriam um recorde histórico que nem mesmo o time do Warriors, que quebrou o recorde de vitórias dele, conseguiu fazer. Eles seriam o único time na história desde a existência da NBA que nunca perdeu um único jogo em casa. O time mais vitorioso, que mais chegou perto de nunca perder nenhum jogo em casa, foi o time do Boston Celtics na temporada 1985 e 86, que ganhou 69 jogos na temporada toda e perdeu somente um jogo em casa. Depois deles tem o San Antonio Spurs de 2015 e 2016, que também só perdeu um único jogo em casa, mas nenhum deles na história perdeu um total de 0 jogos. Abrindo o mês de abril, eles ganharam o primeiro jogo que eles tiveram em casa, faltando só mais 4 vitórias para quebrar esse recorde, mas depois de 37 vitórias seguidas jogando em Chicago, eles perderam para o Charlotte Hornets por 1 ponto. Mesmo Jordan fazendo 40 pontos. Ironicamente, nesse mesmo mês que eles precisavam ganhar todos os jogos em casa para quebrar o recorde, eles venceram todos os 7 jogos fora de casa. Enfim, recordes inquebráveis. Depois do último jogo da temporada contra o Washington Wizards, o Chicago Bulls fechou a temporada com 72 vitórias e 10 derrotas. E mesmo não quebrando o recorde do time que nunca perdeu nenhum jogo em casa, eles quebraram um recorde de serem um time com mais vitórias fora de casa, sendo 33 vitórias no total, e a serem o único time na história a terem um total de 70 vitórias na temporada, já que o último time mais vitorioso, que foi o Celtics que eu mencionei antes, ganhou somente 69 jogos. E já que o ex-time mais vitorioso só tinha 69 vitórias, e o Bulls de 95-96 passou esse time com 72 vitórias, e eu espero que todo mundo esteja concordando que 72 é maior do que 69, esse time do Bulls se tornou o time mais vitorioso da história até 2016. Porém, essa história não acaba na temporada regular, porque depois dela vem os playoffs. Nos playoffs da NBA, o Chicago Bulls não pipocou e continuou o baile que eles estavam fazendo na temporada toda, pegando na primeira rodada o Miami Heat, que foi o time que ganhou deles em fevereiro, mas que nos playoffs não conseguiram respirar nenhum segundo contra o Bulls, já que o Bulls eliminou o Heat na primeira rodada, varrendo eles dos playoffs. E uma curiosidade é que nessa época, só a primeira rodada não se fazia o melhor de 7, e sim o melhor de 5. Só a partir de 2003 que as primeiras rodadas precisavam ganhar 4 jogos, que é melhor de 7, igual é feito nos playoffs que a gente acompanha hoje em dia. A única coisa igual daquela época eram as outras rodadas, que depois da primeira, aí sim, todas precisavam ganhar 4 jogos. No round seguinte, eles pegaram a desgraça do Knicks, que pela felicidade do universo só conseguiu ganhar um jogo, sendo eliminado então na segunda rodada por 4-1. E nas finais de conferência, eles pegaram o Orlando Magic do Shaquille O'Neal, ganhando a oportunidade de se vingar dos últimos playoffs que foram eliminados pelo mesmo time. O Bulls não só ganhou do Magic, como o Jordan não brincou em serviço, e eles varreram o Shaq dos playoffs, avançando para as finais. As finais foi o maior trabalho do Bulls no ano todo, que pegou o Seattle Supersonics extremamente forte, que quase levou a série para 7 jogos, já que eles venceram o jogo 4 e o jogo 5, mas ficou só no quase, porque no jogo 6 quem levou a vitória foi o Chicago Bulls, vencendo as
finais, com Jordan levando seu 4º título para casa e o início da volta da dinastia de Black Jesus itself. O placar final desse time foi 87 vitórias e 13 derrotas, sendo 72 vitórias e 10 derrotas da temporada regular e 15 vitórias e só 3 derrotas nos playoffs. Nesses playoffs, aí sim eles não perderam nenhum jogo em casa, mas eu não achei nenhum dado se isso era uma grande coisa ou não, igual ficar invicto em casa na temporada normal, então não sei se pode se considerar um grande feito ou se nos playoffs isso é normal. Mas pode ficar com essa informação, eles não perderam nenhum jogo em casa nos playoffs. Com esse título então, o Chicago Bulls se consagrou como o único time com mais de 70 vitórias em uma temporada, que também é campeão, já que o último time que passou eles perdeu para um calvo. Agora, estatisticamente, esse Chicago Bulls ainda é o 2º melhor time da história, já que o Warriors de 2015 e 2016 ganhou 73 jogos, spoiler, eles também não ganharam todos os jogos em casa, e abriram a temporada ganhando 24 jogos seguidos, mas eles perderam as finais e o Jordan não, além desse seu primeiro título do 2º three-peat que o Jordan ia conquistar na carreira. Então eu deixo pra vocês debaterem nos comentários se vocês concordam com o título desse vídeo ou se as estatísticas não mentem e o Warriors de 2015 e 2016 é o melhor time da história. Se você tá aqui até agora, eu peço pra você gentilmente abrir o aplicativo do seu banco e se tiver R$5 gastar em ser membro do canal. Nenhum ser humano que virou membro do canal se arrependeu, muito menos tiver a família sequestrada para virarem membro do canal. E se tu é tão ruim assim que não pode me dar 5 conto pra te fazer dar umas risadas e ganhar conhecimento, pelo menos se inscreve no canal e ativa o sininho, já que mais de 80% de vocês não são inscritos no canal e alguns do que são inscritos esquecem de ativar o sininho, então não deixa de ativar o sininho e o seu like também, já que você ficou até aqui, me dá essa força aí de coração pela Chorelli, não é nem por mim. Comente chifrudo se você ficou até aqui e comente também uma sugestão para o próximo vídeo. Nesse ponto vocês já sabem o que eu vou falar pra vocês, aqui do meu lado tem um vídeo que o YouTube acha que você vai gostar, mas se você acha que o YouTube não sabe o que acha que você vai gostar, esse é o último vídeo do canal. Muito obrigado até aqui, eu sou o PsicaBC, a gente se vê no próximo vídeo, eu preciso urgentemente beber água porque eu tô com a garganta roçando de dor. Não esqueçam de almoçar, esse horário provavelmente já é pra você estar almoçando ou você já almoçou. Tamo junto, beba água, é nóis.